O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos acompanhando nesses dias essas narrações do livro dos reis, e ontem e hoje nós nos deparamos com a história do rei Acabe, que mandou matar Nabote porque queria ficar com o terreno que pertencia a esse homem. Instruído e incentivado por Jezabel, a esposa, Acabe toma a decisão de pagar pessoas para levantarem um falso contra um justo. Então, Deus manda o profeta para denunciar a Acabe o quanto ele errou ao realizar aquela maldade que não tem em lugar nenhum onde a gente possa dizer. É uma maldade que realmente pior do que isso, mas nós também, irmãos e irmãs, devemos estar atentos para não praticar esse tipo de maldade que persiste até os nossos dias. E vocês veem que a motivação para a maldade é sempre uma atitude egoísta. Acabe não precisava daquelas terras, ele tinha muitas terras. E mesmo que precisasse, não era aquele o modo para poder conseguir. A lição que a palavra de Deus está nos dando é uma lição importantíssima. Nós temos que preservar o nosso coração de todo tipo de maldade. Nós temos que buscar diariamente renunciar a todo sentimento ruim que queira se instalar no nosso coração. A ganância, a vontade de ter, é uma das coisas que desde sempre motiva o ser humano a cometer as coisas mais terríveis. Então, cada um tem que vigiar sobre as suas atitudes para ver se não está dando espaço a esse sentimento ruim da ganância, da vaidade, da inveja. Porque a partir dessas situações pode surgir coisas terríveis e a gente pode realizar coisas que, quando a gente for se arrepender, pode ser tarde. Na narração de hoje, Acabe, depois de se dar conta daquilo que fez, Acabe decide se vestir
de sacos, colocar o cilício, que era um instrumento de penitência, e jejuar. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. A atitude de Acabe nos lembra a atitude de Davi e lembra a atitude de cada um de nós que se arrepende do mal que praticou e decide mudar de atitude. E Deus, na sua misericórdia, nos acolhe. O Evangelho, ele nos traz um ensinamento muito bonito também. E o ensinamento é: vamos procurar, meus irmãos e minhas irmãs, tirar do nosso coração o desejo de vingança. Deixemos que seja Deus a julgar e tomar as devidas providências com aquele que errou. Às vezes alguém escutando isso é fácil dizer se a gente não está numa situação que clama por justiça. Digo, certamente sim. Mas também é simples nós combatermos a sede de vingança, o ódio, pela oração. Pedirmos a Nosso Senhor que limpe o nosso coração do ódio, da mágoa, do ressentimento. Ele faz cair a chuva sobre os bons e os maus. Ele faz o sol nascer sobre os bons e os maus para quê? Para que os maus não digam que foram tratados com inferioridade. Quantas vezes a gente se admira e diz assim: fulano é tão malvado, mas parece que Deus o protege. Não é proteção. Deus concede igual. E aqueles que não se convertem para fazer o bem, não terão por que dizer: ah, mas eu não recebi. E isso fica bem claro naquela parábola que Jesus nos conta, quando Lázaro, o pobre, morre, e depois morre o rico que não o ajudava, e na região dos mortos, o rico enxerga Lázaro perto de Abraão e diz: pai Abraão, manda Lázaro vir aqui para molhar o dedo e pingar ao menos uma gota de água na minha língua, porque aqui eu estou sofrendo muito. E Abraão, que ali fala em nome de Deus, é o homem de Deus, diz: tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, pelo contrário, não recebeu nada. Hoje Lázaro está aqui e é consolado, e tu estás pagando pelo mal que tu praticaste. Esses ensinamentos de Nosso Senhor são muito fortes, meus irmãos, e a gente tem que olhar para eles com muita responsabilidade. Ele diz hoje que nós não devemos odiar os nossos inimigos, e não resolve. Odiar as pessoas não resolve nada. Tem gente que quer dizer que é cristão e fica guardando ódio no coração. Não pode. Nós temos que limpar o nosso coração de todo ódio. Por quê? Porque nós não estamos fazendo favor para o outro. Nós estamos fazendo um gesto de caridade para com cada um de nós mesmos. É por isso que nós temos que lutar contra esse tipo de sentimento ruim que quer se instalar no coração da gente. Nós olhamos hoje a sociedade que nos circunda e nos assustamos com toda a maldade, com toda a violência. Mas interessante que a nossa indignação, ela quer levar a atitudes tão violentas quanto... Vocês já prestaram atenção nisso? A nossa revolta contra as situações de violência querem que a gente haja também com violência. Que loucura é essa? Se nós fôssemos seguir isso aí, a gente ia virar mesmo, ia voltar ao tempo da barbárie. Nós nos assustamos com a situação de violência que está por aí, nós temos que começar a rezar. Nós precisamos tornar aquele tempo em que as famílias rezavam em casa. Nós precisamos, principalmente nós que acreditamos em Deus, nós precisamos voltar àquele momento em que as famílias se reuniam para rezar em casa. Nós estamos precisando disso. Eu não estou falando de coisas estranhas.
A gente pensa em blindar o carro, a gente pensa em contratar segurança, a gente pensa em colocar uma pessoa em cada esquina para nos vigiar, para nos guardar, e a gente não pensa na coisa mais simples, mais eficaz. Nós temos que rezar. Parece que nós perdemos a confiança na oração. Nós não podemos perder a confiança na oração. É a oração que limpa o nosso coração. Às vezes uma pessoa fez tanto mal para a gente, mas a gente consegue olhar e não sentir nenhuma revolta pela pessoa. E isso a gente só consegue com muita oração. E é isso que nosso Senhor Jesus Cristo está pedindo para nós. É isso que Ele deseja de nós. Vamos tentar. Não diga que você é incapaz de realizar isso, se você ainda não tentou. E se tentou uma vez, tente 10, 20, ou como disse nosso Senhor a Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós acreditamos em Jesus Cristo e a gente enche a boca para dizer isso. Nós acreditamos no Senhor Jesus, e por que então nós não nos esforçamos para colocar em prática a sua palavra? Isso é um desafio para mim e para vocês, meus irmãos. Não pensem que é um fardo que eu jogo daqui para lá, para vocês pegarem, e faço de conta que eu estou num espaço privilegiado que não preciso disso. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. É necessário, num clima de confiança na misericórdia de Deus. É por isso que nós estamos no ano da misericórdia. Hoje, mais do que nunca, eu percebo que o Espírito Santo sabia o momento certo para pedir que esse ano fosse vivenciado por nós. O ano da misericórdia. Misericórdia que começa dentro da casa da gente. Misericórdia que começa com as pessoas que estão mais próximas de nós. Misericórdia que não consiste, aqui é bom a gente pensar isso, que não consiste em aceitar o erro, mas consiste já em rezar por aquele que está errando. É difícil rezar por uma pessoa que está fazendo mal para a gente, mas é o primeiro passo para nós limparmos o coração de todo tipo de maldade, porque nós não podemos deixar que esse mal contamine a gente. Repito, a maior parte das pessoas hoje que estão seguindo seus próprios pensamentos, que não colocam Jesus Cristo como modelo e mestre, elas acham que vão resolver todas as situações de violência fazendo mais violência. E está mais do que comprovado que não é assim. Eu acredito que hoje muita gente não pensa que no final dessa vida nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos. E nós vamos prestar. Podem ter certeza. Nós temos em nós uma dimensão que é espiritual, que é a nossa alma. E ela continua depois que o corpo para de funcionar. E essa alma, ela vai ter que se explicar para alguém. O porquê que, tendo toda a possibilidade, fechou todos os caminhos e não quis progredir. Vamos progredir, vamos com coragem. A palavra de Deus hoje nos dá essa força. Assim como Acabe, que se arrependeu de tudo e recomeçou, nós também podemos recomeçar. E vamos começar a rezar na nossa casa. Alguém diz assim, mas se eu tentar o pessoal não quer rezar. Eu digo, começa. Eu conheci uma família, num lugar onde eu trabalhei, que o pai e a mãe decidiram fazer um momento de oração e convidaram os 2 filhos. O filho mais velho convenceu o filho mais novo a não ir para a oração. Quando eles estavam lá pelo 2º mistério, o mais novo arrependido desceu, e quando o mais velho viu que ele era a minoria, quando ele percebeu que ele estava perdendo, ele desceu também e foi rezar. E a partir daquele dia, aquela família começou a rezar e reza até hoje. É possível, nós temos que começar. A graça de Deus está presente em nossas vidas.
A gente só tem que começar a saber receber essa graça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.